Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Círculo de Confiança, podcast da RLA, que a gente conversa com grandes profissionais do mercado, né, corporativo, mas não é aquela conversa com um terno e gravata, né, em uma sala fria. Na verdade, é muito mais uma conversa sobre o que está acontecendo no nosso mundo corporativo. Talvez a gente não tenha muita liberdade para falar ou não se sinta muito confortável em falar. Então a gente abre um espaço aqui para a gente falar sobre os dilemas do mundo corporativo, como é essa vida executiva, né, que emprega aí centenas de milhares de pessoas aqui no Brasil. Hoje eu estou com um convidado muito especial, que é o Edu. Eu vou deixar ele se apresentar aqui, vocês vão conhecê-lo, vocês vão conhecer o que ele faz, quais são as principais atribuições, as dificuldades e tudo mais. Vai ser um papo incrível, por quê? Porque eu estava no café e já poderia ter gravado no café, o bate-papo seria sensacional, excepcional. Edu, seja muito bem-vindo ao Círculo de Confiança, é um prazerzaço te receber aqui. Bom, acho que palavras iniciais aí para a gente começar. Felipe, eu que agradeço. Como você disse, se a resenha do café repetir aqui, a gente já vai ter um programa incrível, além de um papo super divertido. Mas antes de a gente começar, queria te parabenizar pelo trabalho que vocês fazem, pela sua história, a história que vocês estão construindo. O mercado brasileiro de fraude precisava de alguém fazendo algo como vocês estão fazendo. Obrigado por isso. Obrigado você, obrigado você. Vamos lá, para quem não conhece aqui, quem é o Edu? O que você faz? Onde você está? Me conta um pouquinho aqui do seu histórico breve aqui. Legal. Hoje eu estou como CEO da ClearSale. É uma jornada super nova para mim. Eu estou há 6 meses nessa posição. A ClearSale, para quem não sabe, é uma empresa de capital aberto, então traz ainda mais complexidade nesse novo papel. Antes disso, eu era COO da ClearSale. Eu passei por essa jornada por 4 anos. E antes ainda, eu trabalhei 10 anos no varejo, fui CMO de empresa, trabalhei com risco, trabalhei com diversas outras questões no varejo e também numa startup de seguros. Então, uma jornada longa. Sou estatístico de formação, então risco, números, dados é a minha praia, é o que eu gosto, é o que eu sei, é o que eu aprendi a fazer na faculdade. Então, essa é um pouco da minha história profissional. E como eu estou na ClearSale, eu também preciso falar da minha história pessoal, porque aqui a gente mistura pessoal com profissional. Então, eu sou casado com a Heloíse, uma estudante de medicina, foi estudar medicina mais velha. Sou pai da Rafaela, da Bruna e do Davi. Sou amante do pôquer, então gosto muito de jogar pôquer, de brincar com pôquer. A gente tem que criar um grupo dos gestores de risco para jogar pôquer. E obrigado mais uma vez pelo espaço. Cara, é óbvio, né? Pôquer e estatística, você deve calcular bastante coisa, mas vou trazer tanto no pôquer quanto na sua posição de CEO, muito provavelmente, apesar de estatístico, tenho certeza que um dos maiores desafios não são os números, são as pessoas. Me fala de cultura, me fala de como é que você enxerga a cultura, como é que você enxerga pessoas dentro da Clear, fora da Clear, como é que você vê isso? Primeiro, acho que tudo sobre pessoas, né? Eu acho que quando a gente faz alguma coisa, e o desafio de ser líder, eu costumo dizer que, não sei como foi para você ou para outras pessoas que estão nos ouvindo, mas a primeira ficha que me caiu quando eu virei líder foi, caramba, eu não vou mais entregar, não sou eu que vou entregar, as coisas não dependem mais de mim, porque quando dependiam eu trocava a cor, mudava a fórmula, fazia uma coisa ou outra e entregava, me esforçava mais ou menos, mas agora é sobre as pessoas, como que eu vou fazer com que as pessoas entendam e trabalhem em conjunto para fazer essa coisa acontecer. Então eu acho que as empresas que dão certo e que proliferam são aquelas que de fato vão valorizar as pessoas e tem uma cultura corporativa muito forte, né? Dizem lá os estudiosos que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Sim, tem essa sim, frase famosa. E a gente acredita muito nisso. E aí eu queria te contar um pouco da minha, se você me permitir, a minha trajetória em 2 opostos. Tá. Quando eu trabalhei por muitos anos em grandes empresas, eu lembro que eu falava para todo mundo que eu nunca gostaria de estar sentado na mesa de bar com os meus amigos e ter que explicar em que empresa eu trabalhava, que a pessoa não conhecesse aquela empresa. Então, minha vida, meu mundo, meu paradigma era de trabalhar em grandes corporações e poder contar para todo mundo aquela história. Depois eu tive uma jornada de mudança ao ver os meus amigos próximos, trabalhando em empresas menores, startups, empresas de tecnologia, com os olhos brilhando sempre. E eu falava, caramba, como os olhos dessas pessoas brilham sempre, o tempo todo, né? E aí eu comecei a ficar encafifado com aquilo.
E aí eu fui e falei assim, não, eu vou fazer uma transição de carreira e vou trabalhar em outro tipo de empresa. Fui trabalhar numa startup, quando eu entrei tinha 20 funcionários, vi ela indo crescer até 600. Hoje eu trabalho na Clear, que é uma empresa de uma cultura muito forte. Eu lembro muito de quando eu entrei na Clear, durante o processo seletivo, eu falava que eu tinha muito medo de ir para a Clear por não achar que seria fácil me adaptar à cultura. E ao mesmo tempo eu falava assim, ó, em 6 meses a gente vai descobrir se deu muito certo ou deu muito errado. Não existe meio termo para meu estilo de carreira, o que eu tinha construído, e para a história da Clear. E aí quando eu entrei, foi uma história muito engraçada, Felipe, que no meu primeiro dia, a ClearSale, eu aprendi o significado da palavra acolhimento na ClearSale, porque a gente usa isso muito forte. Então as pessoas que chegam, a gente faz questão de acolher a pessoa, de entender quem ela é como pessoa, como profissional, qual é a história dela, antes dela sair produzindo. A gente sempre fala que o sucesso dela vai ser medido no médio prazo, não no curto prazo. Então, eu passei por um acolhimento. Eu fui um dos primeiros líderes executivos a chegar na ClearSale, vindo de mercado, com muita experiência de mercado. E aí, a hora que eu cheguei, eu me deparei com essa empresa e no meu primeiro dia, teve um acolhimento com, sei lá, 200 líderes sentados numa sala, esperando aquela pessoa contar a sua história, né? E a gente ia ficar 3 horas sentado lá. E, em geral, se eu estivesse nas outras grandes corporações que eu trabalhei, eu ia estar ali naquela figura como um super-herói, que só ia falar de coisas de conquistas, de projetos, de coisas que eu trouxe para a empresa, etc. E naquele momento, eu me lembro muito bem, eu contei coisas para pessoas que seriam meus liderados que eu não conto para o meu tio, de vergonha, assim, de vulnerabilidades que eu tenho, de erros que eu cometi. E foi muito interessante ver pessoas até hoje que me procuram e falam, Edu, nunca me esqueço do dia da sua acolhida, quando você deu aquele depoimento de todas as suas vulnerabilidades, naquele momento. Aquilo me conectou contigo já no primeiro dia. Então é uma cultura muito forte. A ClearSale acredita muito nisso, assim. A ideia de profissional uma pessoa, a ideia de que você não precisa se fantasiar de alguém, porque senão você vai ter 2 trabalhos, né? Você vai ter o seu trabalho que você precisa fazer e o trabalho de se fantasiar. Isso não cabe muito na empresa. Eu acho que a parte do segredo é a parte da cultura que foi criada pelas pessoas na ClearSale e que é mantida com muito desafio, muito suor no dia a dia. Mas é um trabalho de pessoas, né? De pessoas para pessoas. Então, a gente fala muito que a cultura você tem que praticar, você tem que sentir. Não adianta você falar, não adianta você colocar numa televisão, né? Então, acho que cultura, pessoas, é o segredo do sucesso de qualquer negócio no fim do dia. Você falou de, putz, eu cheguei e me senti confortável, entendi aqui que você falou, até me surpreendi comigo mesmo de me abrir tanto. O que te fez ter essa confiança, ou sentir essa confiança? Cara, essa é uma pergunta espetacular, porque eu não sei a resposta dela, sendo bastante sincero. Você imagina que com 2 dias eu me senti à vontade para falar um troço desse? Então, eu acho que tem uma coisa meio na atmosfera e no jeito que você é acolhido, na forma como as pessoas te recebem, no jeito que elas te olham. O sorriso, tudo. A abertura que elas têm. Então, esse acho que é um lado. E tem um outro lado muito interessante da minha história também, que eu conheço a ClearSale há muitos anos já, e sempre eu tangenciei a minha história com a ClearSale. Então, muitas pessoas, profissionais talentosos que eu trabalhei, eu cheguei a indicar para a ClearSale, eu cheguei a dar mentoria para pessoas que estavam na ClearSale sem estar na ClearSale, porque tinha uma rede de relacionamento. Então, acho que isso também me deu muito conforto, saber que eu tinha uma rede de apoio ali, de pessoas que já me conheciam fora do trabalho, que poderiam falar, puxa, aqui você errou, vai um pouquinho para lá, aqui você acertou, vai um pouquinho mais firme aqui. Então, acho que um pouco disso, mas é meio inexplicável, cara. Eu não fui planejando falar isso. Com certeza absoluta, não. Era conversa de terapia, não era conversa com os meus liderados. Sim. Mas isso é muito louco, né? Porque já gera uma confiança absurda, me parece, deles pra ti, contigo, né? Num primeiro momento. Eu acho que, desculpa te interromper, mas... E você estava sendo anunciado como CEO. Estava sendo anunciado como CEO. Um dos primeiros executivos vindo de mercado. A história da ClearSale é linda, né? Tem uma estrutura de cultura fantástica. O fundador
é muito ligado nisso, gosta muito disso. O Pedro Chiamuleira é um cara admirável nesse sentido. Então é uma cultura muito, muito, muito forte. E as pessoas estavam, em geral, é uma empresa startup, basicamente bootstrap, que foi formada por empreendedores e que foi formando seus executivos lá dentro. Eu fui um dos primeiros vindo de mercado para ocupar uma cadeira tão sênior. Numa empresa onde as pessoas são extremamente qualificadas, trabalham com risco, muito bem formadas, e você chega lá e se apresenta como um COO, mas se sente à vontade para fazer isso. E uma coisa que eu aprendi na ClearSale é a vulnerabilidade gera confiança. Você usou a palavra confiança, a gente tem isso como um valor, e a vulnerabilidade gera confiança. E a confiança é um laço, cara, muito forte, muito forte. Eu nasci numa família que minha mãe falava assim, e eu acreditava nisso quando era criança, hoje em dia já não acredito mais. Ela fala assim, confiança é algo muito fácil de você perder e muito difícil de você conquistar. Eu aprendi ao longo da minha vida, e na ClearSale muito mais, que desconfiar dá muito trabalho. É melhor você confiar logo. Confia primeiro. Se der errado, você vai eliminando. E como a gente estava brincando ali no café, os do bem, os corretos vão se juntando. A gente se acha, né? A gente se acha. Como você disse, a gente se acha. Então, eu acho que é muito mais fácil, cara. Muito menos trabalho ficar desconfiando. Cara, eu nunca tinha ouvido desse jeito, né? Eu já perguntei aqui, inclusive nesse sofá aqui, de se você é daquele tipo de pessoa que confia primeiro e corta depois se perder a confiança, ou se você é aquele que, puta, desconfia primeiro e aí vai dando aos poucos confiança. Eu sou do tipo que confia logo de cara, né? Eu sou, acho que a gente tem mais gente do bem do que do mal e beleza, dá pra confiar de primeira, estatisticamente. E aí, mas eu nunca tinha ouvido desse jeito assim, de dá muito trabalho, muito esforço desconfiar. Dá mesmo, né? Você tem que se armar, você tem que escolher as palavras, você tem que falar, pô, não, mas isso eu não posso fazer. Pô, puta trampo, né? Puta trampo. É muito mais fácil a gente fazer as brincadeiras que a gente fez aqui, contar as histórias e depois ir ajustando, porque eu costumo falar uma coisa aqui, eu falo pros meus filhos, falo pro pessoal do trabalho, o que eu preciso fazer é conseguir olhar no seu olho e explicar os meus erros. É isso. Se eu conseguir fazer isso, eu vou dormir bem toda noite. Se eu não conseguir fazer isso, aí eu tenho um problema. Então, eu vou errar e vou acertar, né? A gente vai se dar bem, eu vou falar uma besteira aqui, mas se eu olhar no seu olho e falar, cara, desculpa, velho, foi mal. Aí a coisa muda, né? Sabe que é curioso isso, né? E eu tô muito curioso para falar sobre a transição de CEO para CEO, mas vou bater no negócio antes. A gente estava comentando ali tá, eu preciso falar, eu preciso estar aberto para falar das minhas vulnerabilidades, eu preciso conseguir me abrir para falar e tudo mais. Dentro do ambiente corporativo, a maior parte é muito difícil. Você tem ambientes que criam esse espaço para a gente falar. Uma das coisas que a gente observou foi, por exemplo, o LinkedIn. O LinkedIn me parece um comercial de margarina. É todo mundo muito bem, é tudo sempre muito bem. Cara, é tudo muito bom. Tá todo mundo com a máscara que você falou. Começa pelos títulos, né? O cara escreve o nome, daí todos os títulos do cara fala, cara, você é tudo isso? Porra, você comprou, você é da Realiza, né? E aí, uma das coisas que me incomodava muito e uma das coisas que a gente veio fazer na RLA foi, cara, tira essa galera do LinkedIn. Ou, na verdade, tira o LinkedIn dessa galera. Tira o LinkedIn dessa galera. Tipo, vamos conversar no Instagram. Eu quero falar com o Edu. Pô, eu sei que você é CEO, cara. E eu sei das atribuições, eu sei. Mas você é gente, como a gente. E deve ser difícil pra caramba tomar decisões que impactam várias pessoas, que impactam várias famílias. E não é possível que qualquer pessoa numa posição dessa também não sofra nesse momento, né? É que tipo, porra, a gente precisa falar disso. Não é só, olha, contratamos não sei o quê, fizemos parceria sobre não sei o que lá. Cara, não, vamos abrir aqui o capô, me mostra a graxa.
Exato. O quão sujo você tá, sabe? É isso. Faz sentido isso? Faz muito. Acho que uma vez eu entrevistei uma pessoa para um cargo executivo. Uhum. E eu perguntei, eu sempre faço essa pergunta, e eu perguntei para ele, me conta o maior erro que você cometeu. Um erro aquele dia que você vai para casa e fala, que merda que eu fiz. Por que eu fiz essa bosta? Eu quero me matar. Me conta. E o cara falou assim, não consigo lembrar de nada. Cara, eu cortei na hora. Tipo, o cara era super qualificado, mas não me interessa, essas pessoas eu não quero. Impossível, cara. Se você me fazer a mesma pergunta, eu falar, cara, você quer em que ordem? Alfabética, numérica, por dia. Porque é tanta merda que eu faço que não tem como você não falar disso, né? Tem tanto exemplo. Então, eu acho que tirar o LinkedIn um pouco das pessoas e é um lugar onde eu acho que se espera um pouco disso também, né? O LinkedIn me parece que é um lugar disso. Tá bom, que seja. Mas qual é o lugar que a gente vai falar de outras coisas, né? Da vida real. Então, cara, tem muito. E o cargo de CEO, conforme acho que muitos aqui estão crescendo, ascendendo na carreira, etc. Quanto mais você cresce, mais solitário você fica. Mais difícil é trocar. Mais as pessoas têm expectativa de que você seja um super-herói. Eu faço agora, um dos erros que eu cometi foi nesse ciclo de CEO, foi não ter conversado tanto com o time. A gente gosta muito de conversar. Então, a gente tem momentos de troca, isso funciona muito legal. E eu fiz pouco isso na ClearSale depois que eu virei CEO. Quando eu virei CEO, dos últimos 3 meses, eu fatiei a empresa em 13 pedaços e comecei a fazer encontros presenciais ou híbridos para conversar. Falava assim, pessoal, pergunta o que vocês quiserem aqui, estou aqui para conversar com vocês. E a gente começou a trocar. E uma das coisas, e esse foi um dos erros, não conversar tanto com as pessoas, mais com as pessoas, né, que eu cometi. E aí uma das coisas que as pessoas me perguntam sempre qual é a coisa mais difícil, que você mais está sofrendo? Eu acho que uma das coisas mais complexas é essa solidão. E aí eu sempre falo, eu vou contar algumas coisas aqui, e vocês podem fazer perguntas, vocês podem reclamar, mas se puder fazer um elogio também é bom, porque também as pessoas esquecem que você precisa de elogio. Do elogio. O elogio é necessário para todo mundo, para todo ser humano, inclusive para alguém que ascendeu numa posição que parece que é meio difícil de chegar, né? E eu brinco que as pessoas acham que você nasceu lá, né? Às vezes, ninguém sabe da trajetória, né? Ninguém vê, né? Quanta grama você ralou, né? Então, é uma posição complexa, cara. Não é uma posição simples. Sabe que toda vez que a gente toca nesse ponto de liderança, uma das principais queixas é muito solitário. É muito solitário. Desde do começo do cara, não sei, e aí você pode me falar se você viveu isso. Desde o começo da liderança, quando você deixa de ser convidado para o almoço, tipo, o time vai e talvez o time não faça tanta questão que você vá, não. Até você chegar em posições mais... que não só você tá sozinho para cima ou para baixo, mas para o lado, que talvez tenha algo político entre áreas e tal, que você também tá sempre com dedos para tratar e tal. Você vê isso também? Eu vejo no mundo corporativo normal, nas minhas experiências, né? Em geral, na ClearSale acho que é bem diferente. Mas o que eu gosto de contar sobre a minha história de liderança foi, primeiro que eu fiz uma trajetória bem diferente, eu sou estatístico e na minha época os estatísticos que se formavam eram absorvidos pelos grandes bancos para trabalhar com risco, crédito, essas coisas, porque se formavam muito poucos estatísticos. E eu decidi ir para o varejo, contra tudo e contra todos. As pessoas falam assim, não, o que você vai fazer lá? Eu falei assim, não tem ninguém pra você trocar. Eu falei, não, eu te ligo, fique em paz. Ganhar dinheiro você não vai. Não, dinheiro eu não vou, também não vou ganhar. Então, aí eu falei, porra, eu vou lá porque eu gostei, não sei, teve uma química. E hoje eu sei porque que eu fui pra lá, só hoje eu sei. Porque a gente tava se criando uma área para estruturar algo para fazer relacionamento com os clientes do cartão Private Label para marketing dentro do varejo, que era algo que ninguém fazia. Ia ter uma pessoa de comunicação, uma gerente e eu. Então era um pouco de banking, mas... Não, era por causa... O que me fez ir era um intraempreendedorismo, cara. Saquei. Eu não sou empreendedor. Eu sou intraempreendedor. Eu gosto de construir coisas do zero, assim.
mas recomeçar, reestruturar, transformar. Eu gosto de fazer esse troço. Pode crer. E eu não percebia isso. Eu achei que era porque era uma empresa de moda, que ia ter uma galera legal lá, mas não. Então foi muito massa. Essa minha primeira trajetória me transformou. E aí o legal é como eu estava começando a área começou a dar certo, eu contratei o estagiário, eu tinha 6 meses de carreira profissional, eu tive que fazer entrevista. Eu falei, caralho, como faz essa bosta, né? Então eu fui fazer entrevista, fui aprender a fazer aquilo, não sei o que lá. Então eu comecei, foi meio natural. Só que daí eu migrei para um outro varejo, muito jovem ainda, de repente eu virei gerente de uma área grande e gerente de uma área que eu não conhecia as pessoas. As pessoas não eram as que eu contratei. Perceba a diferença de você ser líder quando você contrata e de você ser líder de algo que você não contratou. As pessoas estão lá já, né? Então, daí eu fiquei traumatizado, cara. Aí eu falei, caralho, eu não vou dar conta desse troço. Aí eu fui fazer curso de motivação e liderança, curso na GV, curso disso, curso daquilo. E aí, cara, eu percebi que tem um rolê muito instintivo, assim, sabe? É o que são as suas relações, é como as coisas funcionam. Então eu acho que ser líder no primeiro estágio da liderança, eu acho que você ainda consegue permanecer aqui, porque aqueles caras muitas vezes eram seus pares e tal. Se você fizer uma transição boa, você ainda consegue estar dentro do grupo e você ainda tem pares para trocar. Quando você vai subindo mais, você começa a ter um jogo político complexo, em geral, nas grandes empresas. E quando você chega, quanto mais alto, mais solitário é. Na Clearseio é diferente, porque as pessoas são muito amigas. É muito comum você convidar amigos para trabalhar na Clearseio. Então, a amizade é um negócio valorizado na Clearseio. Isso é um jeito muito legal também de, desculpa te cortar, não, de achar talento, né? Total. Porque os bons andam com os bons, né? A empresa começou assim, começou com essa história. Eu lembro, não trabalhava na Clearseio, mas tinha um contato com a Clearseio. E eu falava para um amigo meu que estava lá, eu falava assim, faz o seguinte, sempre o segundo colocado do seu processo seletivo, você indica para mim. Porque você não vai contratar 2 e eu não tenho o poder de marca que vocês têm em função desse ciclo de amizade que vocês criaram. Eu sou formado na Unicamp, em estatística, e eles criaram uma marca forte lá e foram trazendo pessoas de lá. E eu não tenho essa marca. Eu sou do varejo, ninguém quer trabalhar aqui e tal. Mas aí a gente foi atraindo as pessoas, eu fui atraindo as pessoas a partir daí. E tem um caso muito curioso, talvez a pessoa esteja nos ouvindo, que uma das pessoas, eu recebi uma indicação dessa, contratei a pessoa ficou comigo 1 ano e meio, mais ou menos, era um talentaço. Daí eu liguei para um dos empreendedores, fundadores da Clearseio, eu liguei para ele e falei assim, cara, eu não consigo fazer essa pessoa crescer na velocidade que ela merece aqui, porque essa grande empresa é muito travada. Contrata ela porque ela vai ser mais feliz aí. Aí ele foi, aí o cara sentou na minha frente e falou, eu tô indo lá pra Clearseio. Eu falei assim, eu já sei, fica em paz, tá tranquilo, vai embora, vai, pode ir. Se meu chefe da época souber disso, ele vai ficar bravo comigo, mas ele foi, porque, cara, eu não conseguia dar aquela trajetória de carreira. E a pessoa merecia. Aí quando eu fui entrar na Clearseio, essa pessoa era diretora da Clearseio. Que legal. E eu fiz entrevista com ela me entrevistou pra posição que eu ia assumir, então... Muda um ovo. Que louco, né, cara? Cara, tem muita história. Que louco. E aí, beleza, você já vi que você namorou Clearseio e talvez esse namoro seja o que te deu também confiança de... Não era um ambiente completamente hostil e desconhecido, né? Não. Você já conhecia Clear. Você entra como CEO, puta de um cargo já, responsabilidades absurdas, me parece, né? Quanto tempo você ficou de CEO? 3 anos e meio, mais ou menos. 3 anos e pouquinho. Tá, e aí faz a transição para CEO. O que muda na prática? Muita coisa muda. Sério? Do ponto de vista de pluralidade de funções. Tá? Então, acho que essa é a principal questão que pega para mim. Então, você fica mais generalista, você disse? Eu acho que... Eu costumo dizer que em relação a... Vou tentar dar algumas perspectivas para você. Em relação a, vamos dizer, poder interno, mudou quase nada. Porque eu já era COO, já tinha 75% da empresa sob minha gestão, já tinha uma influência enorme sobre as decisões estratégicas da empresa. Então muda pouco na prática para dentro, na minha visão. Você ganha meia dúzia de áreas a mais, 3 ou 4 funções adicionais. Sai na urina. Isso aqui rola. Vai na urina, você vai dá um jeito, põe gente boa e faz o negócio acontecer. Então aqui acho que mudou pouco para mim, né? Mudou menos. Tá.
Tem um pedaço que foi fundamental nessa história, que tem a ver também com a trajetória da Clear, que eu não quero aborrecer tanto aqui vocês, mas que era uma história de eu, Eduardo, como CEO, era um cara muito para dentro. Quando eu virei CEO, e também pela jornada da ClearSale, eu percebi a necessidade de estar mais para fora, de estar mais aqui com você. Até de capital aberto, estar em eventos, estar em lugares diferentes, estar com o cliente, ouvir o cliente, perceber as dificuldades. Sim. A gente está passando por muitos processos de transformação que o mercado não conhece, então eu percebi isso e comecei a me posicionar estando em muitos lugares. Então isso mudou radicalmente. Eu costumo brincar que é exagero, mas eu costumo falar assim, quando eu era CEO, eu tive 10 reuniões com o cliente em 3 anos, e as 10 eu apanhei que nem um condenado, porque para chegar no CEO é porque deu muita merda, né? Então, apanhei igual um doido. Quando você vira CEO, primeiro você consegue, infelizmente, sinceramente, infelizmente, essas 3 letrinhas realmente abrem portas. Então, você acaba conseguindo ter acessos que você não tinha, você começa a participar de muitas coisas, e eu comecei a ir para muitos lugares. Então, acho que isso foi uma mudança importante. E tem 2 outras figuras de stakeholders no ponto de vista de pluralidade que são muito novas para mim. Uma é investidor, né, que você tem outros caras, outros interesses. É outra conversa, por ser capital aberto, é outro interesse, é outro relacionamento, é outra forma de lidar. Uhum. E tem uma outra figura muito interessante nessa conversa toda, que é conselho, né? Que você também precisa aprender a lidar no conselho. A gente tem um conselho que ainda tem os empreendedores indo para o conselho, que obviamente tem a empresa como filho, um propósito de vida, então você tem uma responsabilidade muito grande. Então é outra dinâmica. Então são dinâmicas completamente diferentes e não tem manual, cara. Então assim, você vai aprendendo, vai lidando com os problemas, com as dificuldades. As pessoas acham que porque você é CEO você tem que nascer sabendo, então vai embora. Então você vai aprendendo, assim. Tá sendo uma jornada, cara. O que eu aprendi nesses últimos meses é gigantesco. Uma das coisas que você acabou falando, eu tenho uma curiosidade que eu quero saber desses seus... dessa sua... Como fala? Esse seu itinerário que você fez aí recentemente como CEO. Mas você comentou uma coisa muito interessante do conselho, né? Ah, no conselho e tal. E aí eles têm a empresa como filho e tal. E aí, a gente tá gravando aqui no dia que minha filha faz 2 meses. Então eu tô super recente, pai e tal. Eu sei que você é pai também, pai de 3, né? 3. E você falou do conselho e tudo mais, e da relação de filho da empresa. Você consegue trazer coisa da sua família, coisas que você aprendeu na família, como pai, como marido, tal, pro dia a dia da Clear, e o contrário, coisa que vocês aprendem na Clear, levar para casa? Você consegue fazer essa Cara, troca? Que pergunta maravilhosa, boa. Quando você foi perguntando, a primeira coisa que me instalou na minha cabeça foi... Eu sou de uma família classe média, também as pessoas acham que o cara já nasce no berço, né? Então, eu fui batalhando através do estudo, a gente estava falando sobre a importância do estudo e da possibilidade de transformar as pessoas a partir da educação, né? Acho que eu sou uma desses exemplares, de alguma maneira. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi minha mãe. Porque eu lembro quando eu ganhei meu primeiro dinheiro, assim, eu nunca tinha ido para a Europa, coisa assim. Uma das coisas que eu fiz foi dar um presente para minha mãe, que sempre sonhou ir para a Europa. Eu dei um presente para ela ir para a Europa. E junto com o presente veio uma carta, que ela deve guardar até hoje, onde eu falava que, mãe, eu sei lá, eu não vou me lembrar exatamente, mas falava, mãe, eu me vejo trabalhando até tarde, porque eu lembro da senhora chegando aquele dia fazendo assim, quando eu era criança. Mãe, eu sou assim, porque eu lembro quando você fazia isso. E é exemplo, cara, né? E são os exemplos da sua vida que você viveu, que te transformam e que fazem você ser quem você é. Então, acho que isso na minha visão, é muito sólido na minha família. E os perrengues também. Todas as merdas que meu pai e minha mãe fizeram também me transformaram, me ensinaram caminhos, me formaram por bem e por mal, né? Em muita coisa. Então, a primeira coisa que me instalou foi essa história da minha mãe. Mas na minha família mesmo, que eu queria contar o final da sua pergunta. Outro dia a gente teve uma formatura, a gente tem um programa que eu tenho muito orgulho que a gente tem, que ele chama de Clear Tech,
que a gente pega pessoas da operação manual, que fazem análise dos pedidos manualmente, que em geral é o primeiro emprego, vem de uma condição mais difícil e que já valorizam muito aquele posto. E a gente escolhe cerca de 20 a 30 por turma para formar em tecnologia. Então a gente tem um programa autoral nosso e a gente forma as pessoas em tecnologia. E cara, outro dia eu estava assistindo a formatura online, a oradora da turma era uma ex-refugiada, a outra era uma mãe solteira, a outra era uma pessoa trans, então estavam lá pessoas totalmente diversas, que tiveram uma oportunidade e transformaram. Por que eu estou contando tudo isso nessa sua pergunta? Porque eu fiz questão de chamar meus 3 filhos para assistir a formatura comigo. Porque eu falei, cara, isso vai arrepiar eles como me arrepiou. E eu chorava, assim, eu choro nessas coisas. Então, eu sou chorão. Eu sou chorão pra cacete. E eu falava, vocês vão assistir, porque é isso que vai transformar vocês. Né? Não é o todinho gelado que você toma todo dia. Né? O que vai transformar vocês é vocês conhecerem essas histórias, porque essa é a vida real, isso é o que é. Então eu tento conectar um pouco isso. O que eu sinto do inverso também é que nós somos seres humanos em constante evolução. Então a gente aprende todos os dias com todas as histórias de todo mundo. E isso faz a gente levar essas coisas para o dia a dia pessoal e profissional. Então não é incomum eu contar no trabalho, porque a gente acredita muito, dos perrengues que eu sofro com a minha filha adolescente, hoje. E falo, cara, levei minha filha e aprendi isso e foi muito legal, e puta, pega isso pra sua vida, porque não sei o que, isso vai te ajudar. E aí eu conto uma analogia do que eu vivi em casa, num feedback. Então isso eu faço de alguns jeitos. Minha esposa me inspira pra caralho. Imagina, assim, ela é enfermeira obstetra, e parou de trabalhar quando a gente teve o 3º filho, para poder ficar mais em casa. E quando ele tinha 5 anos, ela decidiu fazer um sonho de vida dela, porque a princípio a gente não precisa nesse momento, mas um sonho da vida dela que foi entrar na faculdade de medicina. Surreal. Então ela tem 30 e tantos anos e está estudando medicina com pessoas de 18. Porrada. Animal, por 8 anos, puta rolê. Mas, cara, é para cumprir o sonho dela. Cara, isso já me inspirou para eu levar para o trabalho todo dia, né? Uma história dessa. Então, cara, a gente é composto por todos esses pedacinhos, né? Esse nosso papo aqui vai fazer eu ser diferente amanhã. Então, a sua história que você contou no café, porra, é muito massa. Que foda, que foda. E vir, não nascer CEO, e vir de uma família talvez mais humilde e tudo mais, eu vejo isso, agora tendo muito mais contato com a marca de vocês e com o time de vocês e tal, eu vejo que é um padrão, assim, né? Tá todo mundo ali com muito orgulho da história que construiu, muita gente que vem de baixo e que teve oportunidade e tal. Então, acho que parabéns por isso, por manter isso, acho muito legal. Mas uma das coisas que eu fico pensando é, o que te impressionou nessa sua... Olhando com a visão talvez de, puta, eu era um garoto simples e agora sou CEO de uma empresa de capital aberto. Você, olhando para isso agora, o que te impressiona, assim? O que você fala, isso daqui, sério mesmo? Você falou, pô, CEO abre portas... O que te impressionou aqui? Que você falou, nossa, cara, é assim mesmo que acontece aqui? Cara, eu vou te contar, acho que eu vou falar a parte mais conceitual, mas depois eu vou te contar um caso engraçado que aconteceu que eu não acreditei. Esse dia foi o dia que eu fiquei boca aberta. Falei, não é possível que isso está acontecendo comigo. Vou ligar pra minha mãe, vou contar pra ela. Mas eu já te conto essa aí. Mas antes, o que eu acho que mais me impressiona, assim, você citou na sua pergunta, eu esqueci de falar, é o quanto uma decisão que você toma impacta tanta gente, assim, pro bem e pro mal. Então é muito doído isso muitas vezes. A gente está num momento mais difícil da macroeconomia. Uhum. Eu brinquei outro dia, brinquei sério, né? Falei, puta, que merda, né? Assumir CEO no momento desse. Eu preferia muito mais estar num momento muito melhor. Mas às vezes tem que fazer o que tem que ser feito para preservar todo o resto, né? Mas você dorme com isso, você quer fazer certo, você quer fazer de forma justa, correta, você quer poder olhar no olho e dormir bem, explicar. Então, é foda o impacto, assim, o quanto a sua palavra, o que você fala aqui na frente de 3 pessoas vai impactar o jeito como a pessoa pensa, o jeito como a pessoa... O plano que ela vai fazer. O plano de carreira, se ela vai ficar ou não na ClearSale. É muito doido, assim, é realmente muito impactante
essa proporção, eu diria. Mas a história engraçada que eu queria te contar é, quando eu comecei essa jornada, eu falei, pô, eu preciso começar a ir ao mercado e tal. Aconteceu em 3 semanas, uma sequência de fatos, assim, que eu falei, não é possível que esse troço está acontecendo comigo. O primeiro fato engraçado foi, a gente estava no LEAD, né, num evento importante, e eu fui no palco dar uma palestra, e falaram, você vai dar uma palestra lá, vai falar 10 minutinhos e tal. Eu falei, tá bom. De repente, eu vou no palco, estava eu, o Jorge, o presidente do DV, e a Luísa Trajano, presidente do Conselho da Magazine Luiza. Aí eu falei, fiquei lembrando, cara, quando eu comecei no varejo... Quem sou eu aqui cara, nesse negócio? Eu comecei no varejo, eu assistia a Luísa do palco, boquiaberto, falando, que mulher é essa, excepcional, que história, que coisa incrível. E eu me moldava vendo ela falar no palco. De repente eu falei, cara, eu tô dividindo o palco com ela. Aí eu comecei a falar, e aí no final, ela virou no meio lá do que eu falei, ela falou assim, não, a gente precisa levar esse menino para ajudar a gente lá em Brasília com o IDV, não sei o quê, ele vai nos ajudar, que legal. Daí ela foi lá e me deu o telefone dela. Eu mandei um WhatsApp para ela, me ligou e me convidou para almoçar. Eu falei, Jesus, mãe, vamos almoçar com a Luísa. Peraí, não tenho roupa para isso. Não tenho roupa de jeito nenhum. E daí depois eu recebi mensagem do Dória, falando também, elogiando. Fui almoçar com o Dória. Falei, Jesus amado, o que tá acontecendo? Onde eu tô, cara? Onde eu tô? E aí o auge, o creme de la creme da história, que para mim foi... 3 semanas. Isso, em 3 semanas aconteceu tudo isso. Eu falei, não acredito que isso está acontecendo. Foi quando toco o telefone, eu tinha um evento em Nova York com um investidor. Tá. Toco meu telefone da Microsoft, a gente é muito parceiro da Microsoft, e fala assim, Edu, existe uma conferência que está voltando esse ano na Microsoft, que é uma conferência de CEOs, são os 100 maiores CEOs, clientes da Microsoft ao longo do mundo, e a gente queria que você fosse. Aí minha primeira reação foi falar assim, quando é? Ele falou tal, eu falei, não, eu tenho um evento em Nova York, não vai dar, tenho que ir lá com os investidores. Aí ele falou assim, não, mas deixa eu te contar um pouco mais do evento. Falei, conta. Ele falou assim, não, são 3 dias. O evento é hosteado pelo Satya Nadella. Satya Nadella faz todo o processo. Vai estar o Sam da OpenAI e vai estar dando palestra para 100 CEOs das maiores empresas do Brasil. E o Bill Gates faz parte de todo o processo e você é hosteado, você é recebido na casa do Bill Gates para um jantar. Maluco. Eu falei, meu Deus, eu vou jantar com o Bill Gates. Não é possível, isso não é possível, não é real. Aí, pô, porque realmente o cara é muito foda, né? Você viu agora a valuation da Microsoft de novo? O cara é espetacular. Surreal. Aí você vai no evento, um negócio absurdo, primeiro dia, assim, no hotel lá, que eu não sei lá que é aquele hotel, de repente eu sento no ônibus, imagina o busão lá do rolê, né? Eu no busão, sento, tá do meu lado um presidente, eu não vou lembrar exatamente a empresa, mas ele fala assim, não, eu sou presidente, sei lá, uma empresa... tipo Philips da vida, uma empresa tipo gigantesca, multipaíses, multibilionária. O cara senta do meu lado, a gente se apresenta, né? Eu sou não sei quem, eu sou não sei quem. Aí ele fala assim, não, porque eu sou CEO dessa empresa há 25 anos e daqui a um mês eu vou me aposentar. Aí eu falei assim, cara, prazer, eu sou Eduardo, eu sou CEO da ClearSale lá do Brasil faz 12 dias. Aí eu perguntei, cara, que dica você me dá? Me dá o que eu faço? O que eu faço? Aí foi muito impactante estar perto de tanta gente. O Satya falou na abertura do evento algo como assim, não sei quantos % do PIB mundial está sentado nessa sala. Deus de produção do PIB mundial. E o Bill Gates lá na primeira fileira, anotando tudo que os caras falavam, as palestras dos caras top. E aí recebido na casa do cara. Foi um momento Essa é uma dica, né? É tipo, anota. Peraí, o Bill tá anotando? O Bill tá... Não, eu falei, me senti o pior aluno da classe. Eu falei, porra, o Bill tá anotando, eu tô sem caneta, velho, que bosta. O que eu tô fazendo de errado na minha vida, né? O cara lá, anotando e tal, muito top, cara. Caramba! Não, daí esse é impressionante, cara. Você conta pras pessoas que você foi, as pessoas falam, não, esse realmente é diferente. O que mudou em você? Cara, eu acho que o que mudou... A primeira coisa foi... Deve ter mudado coisa pra caceta. Mas me fala uma coisa que marcou. Cara, no evento em si, eu acho que foi realmente ver a figura do Bill Gates, assim, ver que ele é gente como a gente, mas ver a persistência, a reinvenção, a capacidade de reinvenção desse homem, dessa empresa, cara. É uma empresa que poderia ter sido uma das que a gente ia contar, tipo Kodak, se eles não tivessem um cara como esse... que multibilionário que não para. E anotando.
que não para, que é empolgado e que está preocupado. Era sobre AI, o cara preocupado sobre o impacto que uma startup que ele investiu pode causar no clima do mundo. E ele falando sobre isso. Então, porra, eu acho que isso mudou muito, assim, a perspectiva. Olhar um cara como esse, gente como a gente, mas o cara lá fazendo, não parar, com propósito de vida, de mundo e de fazer acontecer. E um pouco dessa história de... É todo mundo gente, né, no fim do dia. Então você tá lá numa rodinha, conversando com um monte de CEO, de repente chega o Satya, começa a fazer uma outra resenha, tipo do café, e beleza, e tá tudo bem, é gente como a gente também, né? Então acho que isso acho que foi meio impactante, assim. Transformador. E do ponto de vista técnico, sim, acho que a gente está todo mundo falando disso, foi muito interessante ter a oportunidade de ver tanta mente brilhante falando sobre AI nesse momento. Você acha que a gente deveria falar mais aqui no Brasil? Eu acho que a gente deveria parar de falar do jeito errado, no mundo. Porque o que eu sinto é que as empresas e as pessoas falam desse tema porque é um trend topic. E não, de fato, como ele resolve problemas reais, sabe? As pessoas são menos preocupadas com isso, eu acho. E muito mais, cara, não posso ficar fora. Fear of missing out, sabe? Desse assunto, ai meu Deus, e não sei o quê. Então, eu acho que a minha perspectiva é muito mais nesse sentido. Eu falo que eu brinco. Muita espuma. Tem muito fear of missing out, acho. Preciso fazer, então preciso fazer qualquer coisa aqui, faz logo. Aí a técnica vira o fim, não o meio. Né? Eu acredito em tecnologia, estatística, analytics como um meio. Né? Quando eu me formei em estatística, eu fazia questão de ir na Unicamp lá dar palestra para os alunos quando me convidavam. E eu falava que era um jeito pequeno de retribuir um pouco para a sociedade o que eu tive a sorte de estudar num colégio público, que é incrível, uma experiência de vida incrível. E eu falava assim para os estatísticos, falava assim, não estraguem minha profissão. Minha profissão é muito bonita para vocês estragarem, é o único conselho que eu dou para vocês. Porque muitas vezes eu vejo o estatístico, a pessoa que trabalha, querendo valorizar a técnica e não querendo valorizar o que ele faz. E eu brinco que desde que eu me formei, eu faço mais ou menos a mesma coisa, que é transformar dado, informação em dinheiro, em negócio, né? Em alguma coisa parecida com isso. Em áreas criar valor com isso, empresas diferentes, etc. Mas é isso. Só que já me chamaram a minha profissão de uns 14 nomes diferentes ao longo dessa história. Já trabalhei com Big Data, já trabalhei com Data Mining, já fui estatístico, já fui cientista de dados, agora sou AI, sei lá o que eu sou. Mas perceba, tipo, é muito menos sobre a palavra ou sobre a técnica. É muito mais sobre a aplicação, a capacidade computacional de resolver problemas. Tem uma história engraçada também, desculpa me alongar. Quando eu estudei na Unicamp, eu comecei a fazer estágio cedo aqui em São Paulo. E aí eu fui para um professor uma vez e falei assim, professor, eu tô com esse problema aqui real no meu estágio e eu queria que você me ajudasse, que eu não tô conseguindo rodar essa análise, né? Uma análise complexa aqui e tal, me ajuda. O professor virou para mim e falou assim, Eduardo, não me venha com dados. Eu não sei trabalhar com dados. Eu falei, hã? Cara, aquilo me chocou. Eu falei, que porra é essa, mano? Você não sabe trabalhar com dados, fudeu. O que a gente tá fazendo aqui, então, né? Eu falei, caralho, não é possível. Aí, daquela época, né, adolescente, contava isso pra todo mundo, xingava o professor, não sei o quê. Reitoria. Tá. Faz reitoria, faz piquete. Não, brincadeira. Mas eu fiz tudo isso, mas fiquei puto. Mas daí eu falei assim, cara, hoje eu entendo por que esse cara, ele de fato nunca trabalhou, porque não tinha computador na época que ele trabalhou, né? Ele não tinha capacidade computacional para isso, para lidar com aquele volume de dados que ele ensinava. Então a vida dele, estatística, era 100% acadêmica mesmo. E é o que a história dele proporcionou para ele e ele se acomodou naquele ponto. E ele estava tirando a teoria. Ele estava tirando a teoria. E agora hoje, não. Hoje a gente está com capacidades computacionais muito maiores, os algoritmos podem ser muito mais complexos, mas o que a gente precisa é resolver problemas reais, né? Isso é muito louco. Tem dois pontos aqui. Acho que vale sempre reforçar aqui, até para o pessoal conhecer mais a gente, né? A gente tem as formações, uma das coisas que a gente não abriu mão foi, cara, tem que ser gente... tem aquele texto no Man in the Arena, né? Tem que ser gente que está na arena, ensinando. Tem que ser gente que está tomando granada lá na ponta.
que sabe a temperatura do mercado, que sabe a temperatura da fraude ou de qualquer outra coisa. Porque é a pessoa que, se a gente tiver a capacidade de tirar da sua mente o que você está vivendo agora, organizar esse conteúdo para passar para outra pessoa, tem muito valor. Não estou falando que não tem valor a gente estudar as teorias antigas e com certeza os princípios e tudo mais, mas é muito teórico. E eu acho que uma das coisas que mais se reclama hoje, todas as pessoas que eu conheço, cara, eu não sei usar aquilo que eu aprendi há trocentos anos. Por quê? Porque é muito distante, ninguém fez essa ponte. Ninguém. E a gente precisa, de fato, falar assim, não, existe um desafio. Qual que é o desafio? Esse é o desafio. É isso. Aí vai buscar ferramenta para resolver esse negócio. E cada vez é mais fácil fazer a ferramenta funcionar. Né? Cada vez é mais commodity fazer a ferramenta funcionar. O que vai ser cada vez mais importante é a criatividade, é você entender o problema, é você... Eu tenho duas histórias bem interessantes assim, da minha vida profissional que eu gosto de contar. Uma delas eu trabalhava no varejo, como eu te disse, e comparado aos outros lugares, eu tinha um pouco para oferecer para as pessoas, né? Como líder. Então, o que eu falava para as pessoas na entrevista, eu falava assim, olha só, varejo, eu brincava, quando eu comecei a trabalhar no varejo, eu criei áreas em 3 grandes varejistas, né, analíticas. E eu brincava que o meu grande desafio era provar para minha avó, que teve uma loja de sapato uma vez, uma época. Valia a pena. Não, que eu não trabalhava no caixa da loja de sapato, né? Que eu tinha uma matriz, tinha um rolê, eu trabalhava com dados e tal, porque minha avó, você trabalha lá, então você é caixa. Você está no caixa ou essa é a reposição de estoque? O que você faz, né? Então, eu tinha que provar para ela que não era isso. E aí eu ia entrevistar as pessoas para trabalhar no varejo, eu falava assim, cara, aqui a gente não tem ainda muito a cultura de dados, né? Uhum. Então, quando você vier trabalhar aqui, o que eu posso te oferecer é o seguinte, a gente vai fazer 10 estudos, 10 projetos, 10 coisas. Das 10 que a gente fizer, semana que vem, 8, pelo menos, as pessoas vão jogar no lixo. Só que daqui a 3 meses, 6 meses, 2 anos, 30% da empresa, da cada 10 que você fizer, só 2 vão pro lixo. É o máximo que eu posso te oferecer. Só que a diferença nessa jornada é que você vai aprender pra cacete. Você vai começar a perceber que a pergunta certa é mais importante que a resposta certa à pergunta errada. Você vai começar a perceber que as pessoas não verbalizam o que elas realmente querem. Você vai começar a perceber o que é um negócio em si. Isso eu posso te oferecer. O resto é isso. Pensa, 80% do trabalho vai ser jogado fora. Você quer trabalhar comigo? É assim. Então eu acho que essa história que o varejo me proporcionou de entender que a estatística era um meio, a análise era um meio, os dados eram um meio, e que o que me importava mesmo era capturar a essência do negócio, tentar transformar aquilo, e essa minha transformação, eu sou muito grato assim mesmo, essa oportunidade que eu tive de ter aprendido isso. Então, essa é uma história bem engraçada. E voltando para a academia, eu dei aula bastante tempo, em pós-graduação em MBA, dava poucas aulas, e eu fazia questão de dar aula porque eu falava que as pessoas explicavam estatística muito mal, né, cara? Como todo mundo que eu falo, eu sou estatístico. Fala, ai, que saco, na minha faculdade de fisioterapia eu tinha estatística, era um saco, na minha faculdade de economia eu tinha estatística, era um saco. E eu falo, cara, é mesmo, porque se você for assistir uma aula de estatística nesses cursos, o cara vai para a lousa e fica lá, somatória de I de igual a 1 até N, de XI dividido por N. Cara, isso é média, a média é bonito, deixa eu contar para que a média serve. O que você faz com isso? O que você faz com isso? Você começa a contar as explicações. E eu fazia questão de dar minhas aulas um pouco nisso. E eu explicava métodos preditivos, qualquer um, sei lá, regressão, logística, qualquer merda. Eu explicava a partir do exemplo da minha avó. E eu falava assim, cara, vou contar rapidinho, desculpa aborrecer, mas eu falava assim, cara, olha só, pensa a minha avó. Minha avó tinha uma loja de sapato no interior de São Paulo. Como ela vendia? As pessoas apareciam na frente dela e ela falava, para esse aqui eu vou vender fiado, para esse aqui eu não vou, para esse eu vou, para esse eu não vou, para esse eu vou, para esse eu não vou. E ela ia tomando as decisões dela, na cadernetinha dela e anotava no papel. O que minha avó fazia por trás? O que vocês acham? Daí eu pergunto para a classe, o que vocês acham que minha avó levava em consideração? Vamos fazer um brainstorm aqui. Daí eu falava assim, mas esse método funcionava? Funcionava, porque minha avó deu certo ali em alguma medida e tal.
ela não tomava tanto pau e tal, funcionava. Só que de repente minha avó quis abrir uma outra loja em São Carlos. Não era ela mais. Aí não era mais ela, e agora? Aí ela percebeu que ela falou assim, ó, agora, ele falou pra uma pessoa lá, agora você dá aí no fiado. A pessoa foi dar no fiado, deu merda. Então ela falou assim, ixi, deu um problema aqui. Daí o que minha avó fez? Foi lá, reuniu a galera num hotel bacana e falou, pessoal, quando a gente concede o fiado, a gente precisa prestar atenção em algumas coisas. Vamos fazer um brainstorm do que são essas coisas? Aí o pessoal começou a falar, puta, se a família tem uma reputação, onde a pessoa mora, o que é a idade da pessoa, você já comprou aqui, e foi anotando as coisas, certo? Aí eu falo para os alunos, né, eu falo assim, boa, ó, legal, agora a gente já sabe os critérios. Aí todo mundo vai votar agora, disso aqui que a gente fez no brainstorm, quais fazem sentido e quais não fazem. Ah, isso aqui, o PIB da China não faz sentido, então vamos arriscar. Esse aqui não faz sentido, então vamos arriscar. Esse aqui não faz sentido, então vamos arriscar. Então sobrou essas aqui, certo? Legal, agora todo mundo sabe o que importa. Todo mundo concorda e todo mundo vai olhar para isso. É suficiente? Todo mundo agora sabe dar crédito? Todo mundo confirmado? Todo mundo sabe dar crédito? Não, por quê? Porque eu preciso saber o que é bom ou ruim. Bom, se a idade for até 18 anos, isso é bom? Ganha ponto ou perde ponto? Aí precisa dar... Ah, então precisa colocar isso? Precisa. Ah, e precisa atribuir pontos para cada uma das coisas? Precisa. Daí você soma os pontos e fala que a partir de um determinado ponto você concede crédito e a partir de outro ponto você não concede crédito? Falei, então tá bom. Então agora vocês aprenderam, podem ir embora da minha sala, vocês já aprenderam o que é método preditivo. Podem ir embora, acabou. Acabou a aula, não precisa mais. Agora eu vou ensinar vocês a apertar botão. Porque o que a gente fez aqui, a gente selecionou a variável, a gente deu peso para a variável, a gente categorizou as variáveis, a gente fez isso. E hoje, deixa eu contar uma história para vocês, a máquina faz isso otimizando. Não preciso provar nada, não precisa fazer nada. Ela otimiza. Então, todos os métodos, tudo que vocês quiserem prever alguma coisa no futuro, que é o que minha avó tentava fazer, vocês podem usar essa técnica, beleza? E aí é só agora vocês olharem a apostila e saber onde vocês apertam o botão. Pronto, acabou a aula. Estão liberados. Então, cara, porque é isso, é quem pôs a mão na graxa, né, alguma vez na vida. Tem uma pergunta pra você. Uma das coisas que eu tô sendo exigido nessa minha trajetória de fundar uma empresa, de tirar do chão, preciso tomar muito boas decisões. Preciso ficar bom em tomar decisão. Então uma das coisas que me fascinam hoje é como as pessoas processam issues, né? Como as pessoas processam problemas e tomam decisões. Você é um cara que toma decisão também desse jeito estatístico? Ou não? Você é intuitivo? Como é que você toma decisão? É médio. Eu acho que eu diria que não dá para você imaginar que um único modelo mental vai resolver todos os problemas. Acho que o primeiro segredo que eu estou tentando aprender a fazer é categoriza as decisões. Essa decisão é uma decisão realmente importante? Que eu preciso colocar esforço ou não? Que eu preciso ter um método mais robusto para decidir? Se for, ótimo. Reserva um tempo, cria um método, seja estatístico, seja não seja estatístico, faça as perguntas certas, exija as respostas certas e tome o tempo devido para tomar a decisão importante. O que você precisa. Todas as outras, o mesmo método anterior é só uma procrastinação. Vai pelo seu instinto, vai pelo seu conhecimento, vai pelo conhecimento das pessoas e corrige rápido. Porque não importa, não vale a pena o esforço. Eu tenho um exemplo curioso. Quanto tempo você gasta para escolher um filme no Netflix? 5 minutos, 3 minutos. E às vezes parece que é infinito. E você olha, não sei que eu vou assistir, cara. E aí você fala, não, eu tô gastando mais tempo. É isso. Pra escolher. Aí tem um camarada que falou assim, porra, olha a fileira. Qual que é o melhor da fileira? É o quarto. Tá bom, deixa ele lá na ponta. Próxima fileira. Qual que é o melhor? Esse. Deixa na ponta. Aí depois você olha só os da ponta aqui, aí você escolhe. Caralho, você é um gênio. Você criou um método pra escolher filme no Netflix, é isso. E limita as opções, né, cara? Porque o mundo de hoje é muita opção, né? É muito, cara, se você quiser, para tomar uma decisão idiota, você pode se exigir coletar dados, informações, opiniões de tanta gente
que você não percebe o custo da não decisão, que às vezes é muito pior. Eu falo isso muito pro Fala time. um pouco mais. Cara, eu tenho percebido, uma das coisas que eu tenho refletido muito é sobre eficiência corporativa. Tá bom. Como que você faz uma empresa ser eficiente. Gosto muito disso e tal. E acho que a gente tem cometido os nossos erros importantes, eu já cometi muitos. E uma das coisas mais relevantes, cara, é você perceber quem toma decisão, quando toma decisão, como toma decisão. E garantir que as decisões sejam tomadas. Numa empresa de cultura forte como a ClearSale, é muito normal você cair numa tendência de querer ouvir todo mundo. Uhum. Isso não presta. Isso não vale. Por quê? Porque o tempo que você demora para ouvir todo mundo, você não tomou uma decisão, você concorda? Uhum. E nesse tempo que você não tomou a decisão, você deixou de gastar energia com as coisas mais importantes. Hesitar é Você pior, né? deixou de fazer outra coisa, você gastou energia com coisas erradas. Então você está perdendo. Então, toma a melhor decisão com as melhores informações que você tem das coisas que não são tão relevantes. E vai. E pau na jaca, cara. E depois corrige rápido. E assume seus erros. E pronto. Fala, cara, com as informações que eu tinha, parecia que era a melhor decisão, mas não era. Então vamos mudar. Tem que mudar agora pra cá. É muito melhor do que você ficar esperando 4 meses pra tomar decisão. Vindo de um estatístico, hein? Na minha opinião, cara. Gênio. O grande segredo é você categorizar correto. Falar, essas são decisões importantes. Essa eu preciso ter um monte de dado. Essa eu preciso ouvir muita gente. Essa eu preciso... Uhum. Essa aqui não. Acho que é meio por aí que eu tenho tentado encontrar meu caminho. Acho que a gente já tá caminhando para o final. Eu queria fazer algumas perguntas para ti que o papo foi indo, foi animal, e eu acabei não fazendo algumas perguntas que eu estava curioso. Primeira pergunta. Você lê? Como é que você aprende? Cara, eu sou péssimo leitor. Tá. Péssimo. Não deveria estar falando isso aqui, Mas mas você é vida compra? real, né? Você eu compra? compro o livro, começo a ler, paro, aí começa um outro, Sou eu. paro. E não consigo, cara. Leitura é um negócio que não me atrai. Não me atrai. Agora, podcast, livro, webinar, processo de troca, conversa. Ontem eu estava num jantar, a gente estava falando ali sobre meditação, que é um negócio que eu não faço. Um monte de gente. Cara, a troca que eu tive ali já valeu 2 livros, na minha opinião. Uhum. Então, cara, leitura não é meu forte. Mas eu aprendo prática, vivendo, experienciando. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que você tem que jogar as pessoas na água e deixá-las nadarem. É o que eu acredito. Eu não acredito na capacidade de uma pessoa absorver um monte de conteúdo para depois aplicar assim desse jeito. Eu gosto muito mais de, aprendi isso aqui, faz, erra, vai de novo, tenta. Então, esse é meu estilão, sabe? Qual foi a última coisa que você aprendeu? Cara, Que vale a pena compartilhar? Cara, eu acho que eu aprendo todo dia, mas eu acho que Eu uma das sei. coisas mais relevantes que eu aprendi recentemente, a gente teve, pelo momento do mercado agora que a gente teve que fazer uma reorganização na empresa. A gente tinha questões de eficiência também, a gente cresceu muito na pandemia e aí você acaba deixando a empresa meio disfuncional em algumas medidas. Até você calibrar, né? Até você calibrar o ponto, a gente teve que fazer uma reorganização. E uma das coisas que eu aprendi é a importância de você se dedicar para fazer um processo desse. Esse é um que você precisa cuidar do processo decisório com muito cuidado e respeitando muito a cultura das pessoas, então, da empresa. Então, cara, eu brinco que se eu estivesse fazendo uma entrevista de emprego agora e a pessoa me perguntasse, fala um caso, eu falaria de um caso como esse, que é tão duro, tão chato, tão difícil, demonstra uma, entre aspas, incompetência corporativa, porque você tem que fazer uma reorg, mas é um caso que o cuidado que a gente teve, o olhar para as pessoas, a preparação em camadas, o respeito, foi muito importante. Então a gente se reunia em comitê executivo e falava assim, não, porque daí a gente já fala disso, já fala do planejamento, aí um levantava a mão e falava assim, não é sobre isso, é sobre as pessoas que estão sendo desligadas. Então a gente tem que falar só sobre isso agora. Isso a gente vai falar depois. Aí eu falo, caraca. É isso, cara. Graças a Deus eu tenho essa pessoa no meu comitê executivo, é isso. Então, e aí o outro falava, não, mas e a gente, cara, teve um dia que a gente, para pensar nas mensagens que a gente ia falar, a gente saiu da ClearSale 2h30 da manhã. Assim, e eu falei, ninguém vai embora daqui enquanto a gente não estiver confortável com esse troço.
Então, porque é importante o impacto que você vai ter nas pessoas, a palavra que você vai escolher. E a gente preparou todos os líderes, fez todo um processo de cascateamento, de como a gente ia fazer, para tentar transformar um momento horroroso, dificílimo, o mais humano possível, assim, o menos traumático possível, para aqueles profissionais brilhantes que colaboraram pra caramba para a empresa, mas que infelizmente a posição dele não estava mais existindo naquele momento. Então, isso é um aprendizado fudido, cara, assim, muito forte, assim, que eu tive recentemente, assim, foi... Não é só sobre o que, né? Sobre como você faz, É né? completamente sobre como. E o quanto eu ouvi depoimentos de pessoas mais novas de ClearSale, assim, cara, eu já passei por isso na minha carreira profissional umas 10 vezes, jamais na empresa que eu trabalhei ia fazer todo esse processo que vocês estão fazendo, com todo esse cuidado que vocês estão fazendo, com tanto detalhe, vamos dizer assim. Jamais. Uma pessoa mais, uma pessoa menos, está saindo, não está saindo. Então, é sobre o como, é sobre o cuidado, é sobre o tom de voz, é sobre o respeito à cultura. A gente deve ter errado, com certeza. Eu falei, é impossível a gente fazer um negócio desse sem errar. Mas, de novo, que seja possível olhar no olho e falar, cara, a gente fez desse jeito. E o que uma empresa que se comporta assim é capaz de fazer? O que vocês estão fazendo? O que você acredita que vocês são capazes de fazer desse jeito? O que a gente pode esperar? Cara, a primeira coisa eu acho que eu vou falar para nossa, acho que é para grande audiência aqui. Uma das coisas que se você me perguntar por que você gosta de trabalhar na ClearSale, uma das coisas que você mais gosta, eu acho que todo mundo que trabalha com fraude tem um propósito fudido. É muito legal, né? Que é muito, muito legal, né? A gente fala, às vezes eu dou entrevista e falo, pô, ano passado a gente tirou tantos bilhões de reais da mão dos criminosos e devolveu para a sociedade de alguma maneira, né? Evitando fraudes. Então eu acho que a gente tem um propósito muito foda. E como a gente tem um propósito muito foda, e no caso da ClearSale a gente tem tecnologia, dados e pessoas, hoje, de uma forma muito diferente do que era no passado, a ClearSale se transformou muito, eu acho que a gente é capaz de qualquer coisa no ambiente de risco. Isso significa que a gente é capaz de estar presente em muitas diversas aplicações que nós não estamos hoje, que nós não somos líderes hoje, e nós somos capazes de impactar também em inúmeros métodos e processos de pagamento que a gente também não está presente hoje da maneira como a gente é possível. Isso só porque a gente se transformou muito. É uma empresa muito adaptável, muito à frente do ponto de vista de gestão do risco, e que nos últimos 4 anos, com capacidade de investimento, por causa do IPO que a gente fez, a gente se transformou muito e está muito mais preparado hoje. Então, o que eu resumiria, voltando para o início da minha resposta, é que a gente seja capaz de fazer isso numa proporção ainda maior, que é o nosso propósito, não só no Brasil, como no mundo inteiro, porque os profissionais de fraude, de risco do Brasil, provavelmente são os melhores do mundo. É o que eu acredito. A gente parar de exportar fraudador e golpe e começar a exportar talento. É para isso que a gente está também. A ClearSale, só para te dar um exemplo, a gente tem mais de 2.500 clientes. Pouca gente sabe, eu não quero transformar isso numa história de ClearSale, mas a gente tem mais de 2.500 clientes fora do Brasil. Olha. E a gente luta lá com dinheiro por muito tempo, com dinheiro gerado pelo nosso próprio caixa. Então a gente luta com um garfinho contra os caras lá que captam dinheiro na bazuca. Né? Então, e a gente tem 2.500 clientes fora. E a gente começou lá sem dados, a gente começou com os pequenos. Por quê? Porque a gente sabe como lidar com fraude. O Brasil é um exportador de tecnologia e inteligência para fraude. Infelizmente, a gente é um dos países mais arriscados do mundo. E o pessoal? Qual o seu maior desafio pessoal agora? O que a gente pode esperar? Cara, eu acho que principalmente nessa minha nova jornada aqui, eu não soube lidar bem com o equilíbrio entre todos os papéis que a gente tem na nossa vida, assim, sabe? Então, eu me entrego muito. Eu nunca acreditei, e acho que nunca uma empresa verbalizou tão bem isso como a ClearSale. Eu sempre falava que eu não acreditei naquela história de largar a caneta, né? Que o trabalho é só... De cair a caneta assim. Né? E não é por causa que eu trabalho muito, que eu sou workaholic, não é por isso. É porque pra mim se eu tenho um dia profissional feliz, eu sou o melhor esposo. Eu sou o melhor pai. Se eu tenho um dia profissional bosta, eu sou um pior esposo, eu sou um pior pai, porque eu sou o único.
Eu sou uma única pessoa. Você também é, e isso não tem como você acreditar que você é capaz de fechar uma janela e separar as coisas. Eu não consigo acreditar nesse paradigma. Então, eu me entrego muito às coisas. E quando eu tenho os desafios, eu me entrego. Uma vez, foi engraçado, quando eu virei gerente, a primeira vez que eu falei que eu fiquei traumatizado com a liderança, eu virei para minha esposa, a gente não tinha filhos ainda, e eu falei assim, né, porque agora eu vou me entregar, vou fazer acontecer, quero fazer, tô animado, não sei o que lá, então, puta, não sei como vai ser os horários de trabalho, vou trabalhar muito. Aí eu tava falando isso na frente da minha tia minha, que é super parceira, super legal. Ela virou e falou assim, você pode fazer isso, mas sua esposa já disse, aqui em casa, às 7 horas da noite, tem sexo com você ou sem você. Aí eu falei, puta, fudeu. Melhor eu cuidar melhor disso. Então, voltando pra história, eu, nos últimos 6 meses, eu acho, quando eu assumi esse desafio, que era um negócio que eu fui aprendendo ao longo da minha história, que eu podia sonhar com isso, isso é uma história legal também, e eu queria muito, eu me entreguei demais, e aí o meu equilíbrio entre vida pessoal e profissional foi ruim. Então, acho que hoje na minha vida pessoal, do que você pode esperar da minha vida pessoal é que eu tenho fazendo um exercício muito forte de me reequilibrar em todos os meus papéis. Então, voltei para terapia, voltei para exercício físico, voltei para fazer uma série de coisas, voltei a estar mais com os meus amigos, para tentar encontrar esse equilíbrio que é fundamental, cara. A gente precisa desses papéis sendo bem exercidos. Aí você a gente não é uma coisa pleno, só, né? Não é. Você nunca vai estar perfeito em todos, é óbvio, mas conseguir equilibrar eles acho que é importante. Acho que se você perguntar, a coisa que eu mais quero hoje é acertar a mão nesse desafio. A gente estava conversando num outro podcast que a gente estava falando justamente desse negócio que me lembrou você estar aqui novamente, que é o lance do equilíbrio não ser estático. O equilíbrio é dinâmico, né? A gente acha que o equilíbrio é manter sempre trabalho a, sei lá... X%. E não é, cara, não é isso. É tipo, às vezes o trabalho vai te exigir mais, beleza, top, vai. Não sofre. Não sofre. Não sofre. Vai, só esteja com todo mundo alinhado, mas aí depois a família vai te exigir mais, top, vai. Aí a saúde, porra, vai focar na saúde, cara. E aí tenta ir mantendo o máximo equilibrado, mas entenda que o equilíbrio é dinâmico, não é estático, né? E a gente estava falando no café também, nesse jantar, uma das pessoas falou, a gente precisa aprender que tudo passa, né? Tudo passa. As coisas boas e ruins, os momentos passam. Então, é um pouco disso mesmo. Aquele momento desafiador no trabalho passa, aquele momento de problema de saúde da sua mãe passa. Mas naquele momento... é importante você se dedicar à sua mãe, né? Naquele momento é importante você se dedicar e conseguir ter esse dinamismo, acho que é essa adaptabilidade, né? Às vezes as pessoas me perguntam também, quando você contrata um profissional, o que você contrata? Hoje em dia a minha resposta é adaptabilidade, capacidade de se adaptar. Sério? Se a pessoa for capaz de se adaptar, ela sai muito na frente. Como a gente mede isso? Cara, eu tento fazer isso muito por perguntas mesmo, cases, exemplos, e quando deu merda nisso, o que você fez? Né? Como você reagiu a isso? Qual foi o seu... Então, não é difícil de medir, mas é muito de sentimento mesmo. Subjetivo, né? Subjetividade, capacidade da pessoa, os projetos que ela fez, a diversidade de projetos, a diversidade de trabalho, como aqueles momentos desafiadores fizeram as pessoas reagir. Então, acho que é o jeito que eu tento. Mas eu acho que a adaptabilidade hoje é a competência mais importante, na minha visão. A mudança é muito rápida, né? Muito dinâmico. É muito dinâmico tudo, cara. Então você tem que se adaptar, você tem que estar bem em se adaptar. Você tem que entender que não pode sofrer muito. Pode sofrer. E a gente tem uma pessoa que nos ajuda lá às vezes, que deu uma palestra outro dia, que ela falou muito batido isso, mas eu acredito muito nisso. Todo mundo passa pela curva da mudança, né? De alguma maneira. Existem as fases da mudança e todo mundo passa por ela. O que diferencia você de mim ou de qualquer outra pessoa é que às vezes o seu ciclo pode ser feito todinho em 2 horas e o meu ciclo, às vezes eu preciso de 12 meses de mudança, para eu fazer a mudança. Então qual é o tamanho dos ciclos para cada tipo de problema de cada um de nós? Né? Mas todo mundo passa. Todos nós passam pela rejeição, pela não sei o quê, todos os processos. Mas às vezes para alguns é instantâneo, para outros demora muito tempo. Sabe que... fudeu, né? Dá para abrir mais 80 parênteses, mas vou falar um caos aqui rápido.
Tava conversando com a minha esposa esses dias sobre isso, e ela se comparava muito com alguns amigos nossos, um casal de amigos nossos especificamente, que aparentemente tem muito sucesso e, porra, a vida parece animal e tal, a gente sabe dos perrengues que eles vivem e tal, e ela falava, cara, como eu demoro, como eu sofro as coisas, como eu, sabe, tipo, ascendente em câncer ali, ela sofre, e ela falou, não é possível, cara, é muito difícil pra mim. E eles parecem que tratam, eles sofrem problemas tão grandes, mas parece que eles tratam tão rápido, eles passam por esse círculo de mudança tão rápido. Beleza. Isso era uma queixa ali de anos. Aí, recentemente ali, ano passado, mas final do ano passado, a gente foi na casa desse casal e a gente conversando sobre isso e tal, e ela se sentiu segura de abrir. Aí e ela perguntou, tipo, como é que vocês fazem pra passar tão rápido? Eles falaram, cara, é que a gente, pô, sei lá, a gente fica pensando sobre o assunto, a gente faz isso, não sei o quê. Demora, nesse tipo de coisa, demora, sei lá, umas 2 semanas até a gente entender e tal. Aí ela, beleza, aí ela abriu o olhão assim, né? Aí depois ela veio pra mim e falou, amor, geralmente eu demoro 1 semana. Não era tão... E eu tava me comparando. Parecia. Parecia. Olha só. E eu tava me comparando. Olha só. E aí é foda, porque de fato o ciclo é diferente. E às vezes você vê a pessoa, você acha que ela tá... Porque você só vê o que ela quer expor, né, cara? Cara. Essa é a verdade. E a gente compara com o palco, não com o bastidor, né? A gente compara com o palco, com o bastidor, exato. Então eu acho que todo mundo tem os seus perrengues, mas uma coisa que você foi falando e foi vindo na minha cabeça é, sou muito grato à minha parte dos perrengues e dos problemas que eu vivi na vida. Quem me ajudou muito foi minha família e minha terapeuta. Sim, sinceramente. Senão eu teria me diminuído muito nos momentos difíceis. Gente. Uma das coisas que eu aprendi, cara, com a minha terapeuta tô tentando aprender, ainda é muito difícil para mim, porque eu gosto de ter o controle das situações, assim, gosto de ter, começar a perceber que você só controla o que você controla. Eu não consigo controlar o que você vai sentir do que eu tô falando, certo? É o que você vai sentir. Mas eu controlo o que eu falo. Eu controlo como eu me posiciono, eu controlo... é isso que eu tenho que estar preocupado. Agora, o que você vai sentir, Felipe? Boa, cara, você me convidou, eu vim na maior boa vontade. Se você gostar de mim ou não, cara, eu tô fazendo o meu melhor aqui. Então, eu não controlo. Então, eu querer controlar isso me gera muita angústia, ansiedade e frustração e revolta, e ficar remoendo isso é muito ruim. Então, eu tô tentando. Um grande exercício que eu faço pessoal hoje é, cara, isso eu não controlo. O cara, puta, olha como ele pensou, o que ele fez. Cara, isso eu não controlo, o problema é dele, cara. Na boa. Eu controlo o que eu falo. E isso é um dia a dia muito comum nas empresas, né? Às vezes a gente fala muito sobre isso de forma pessoal, mas é algo a se interiorizar também no dia a dia corporativo. O que você controla, o que você controla, o que você influencia e o que você nem controla, nem influencia e brother, tá solto. É isso. Deixa aí, né? Super. Para mim vale mais para a vida corporativa, inclusive essa história, para as relações. Eu brinco, né? Meus filhos falam, pai, o que você faz? Eles falam, faz só reunião, né, pai? Não faz nada. Eu falo, não faço só nada. Só conversa, minha só esposa conversa, fala isso. Você fala o dia inteiro. Então não tem, né? E aí é muito estranha a sensação de não produzir, né? Então, dá essa sensação de parece que você não está produzindo. Então, e essa ideia de você entender o seu poder de influência no mundo corporativo e como as coisas vão, eu acho que é algo muito forte, assim, e isso você controla, né? Isso é o que está sob o seu julgamento. E aí também abriria um outro capítulo enorme para a gente conversar, mas às vezes as pessoas vêm me falar sobre liderança, dicas e tal, e essa não, porque eu sou líder de 180 pessoas, 200 pessoas, 30 pessoas, 80 pessoas. Eu falei, cara, essa não é a métrica certa. A melhor liderança é aquela que você não faz com crachá. É a liderança por influência. É quando as pessoas te seguem porque elas acreditam em você.
porque elas acreditam no seu propósito. É isso que eu acredito. Quando as pessoas me falam de organograma, quem responde para quem, isso me interessa muito pouco, na verdade. O que me interessa é esse time aqui, esse grupo de pessoas tem um propósito claro, Tá unido. eles sabem como trabalhar juntos, eles seguem os propósitos e os líderes que estão ali influenciando as coisas, então tá tudo bem. Então eu falo que, quando as pessoas me falam sobre o desafio da liderança, eu falo, você vai ser um bom líder quando você for capaz de influenciar pessoas que não estão sob a sua gestão direta. Aí você é um líder fudido. Cara, eu ia te perguntar uma dica. Eu ia fazer essa pergunta pra você. Uma dica de... Não combinamos, né? Não combinamos. Pra quem tá nessa posição de liderança, que tá solitário, que tá... Então eu vou aprofundar, vou fazer um hiperlink do que você falou. Uma prática para fazer amanhã, nesse sentido. O que eu posso fazer amanhã para ser mais próximo desse líder que você... Cara, uma das coisas que eu mais acredito são duas coisas, ou três. Primeiro, nunca acreditei em uma coisa, um projeto, uma atividade sem entender o porquê e o propósito daquilo. Então, um bom líder, na minha opinião, tem que dar clareza do propósito, onde a gente quer chegar e conseguir trazer esse engajamento para o time. Então, isso para mim é uma competência de liderança fundamental. Segundo, é você entender que ser líder é você... Uma vez eu tinha uma discussão com um par meu numa empresa, que eu falei, cara, o meu estilo de liderança isso é muito diferente. Porque na minha visão, eu como líder tenho uma missão, que é dar os recursos para o time, fazer as coisas acontecer e estar à disposição do time para quando eu preciso gerenciar alguma coisa. Uhum. Você não, você cria a sua lista e você gerencia sob a sua agenda. E isso, as pessoas quando pedem alguma coisa para você, é porque elas precisam. E você precisa desenrolar aquilo o mais rápido possível, para que as pessoas possam exercer o auge do seu potencial. Então, acho que essa é a segunda coisa, esteja disponível para desobstruir os obstáculos do seu time, que ele vai te procurar quando ele precisar. E você precisa criar esse ambiente para estar disponível. Eu acho que isso também é muito, muito importante. E a terceira coisa, dando os recursos, né, que eu quero dizer nesse segundo e tudo. E a terceira coisa que vai muito em linha com a ideia de influência é você conseguir inspirar as pessoas de alguma maneira, assim, você conseguir mostrar para as pessoas que este caminho vai trazer para elas crescimento profissional, vai trazer... Isso acho que tem a ver com conhecer cada um, você ter rodas individuais, na Clearseio a gente chama de roda, a gente chama de reunião, mas então a gente estimula muito que todo líder tem que se encontrar individualmente com o seu funcionário toda semana, e nesse encontro individual você tem que falar sobre momento pessoal, momento profissional e os desafios do to-do list dele. Então, para desobstruir essas coisas, então essas conexões pessoais, para você criar essa inspiração, entender o que motiva aquela pessoa, o que vai fazer ela se engajar mais, ela se engajar menos, ela fazer o trabalho que ela gosta, etc. Acho fundamental. Então, acho que... Você é responsável muitas vezes por conectar o propósito da empresa, o propósito do projeto, o propósito da iniciativa às aspirações e ambição da pessoa, né? É desafiador pra caramba, porque às vezes não é possível, mas às vezes você tem que chegar pra pessoa e falar, cara, não é possível. Mas então, agora eu preciso que você faça isso agora. Quando der, vai ser possível, mas agora não é. Então, e esse papo tem que acontecer de alguma maneira. Né? Animal. Du, obrigado. Queria te agradecer, queria te parabenizar. A gente falou no café aqui fora antes, e aí eu vou reforçar em público aqui. Eu acho que o Brasil deveria exportar mais tecnologia, pessoas, conhecimento de fraude, de cyber, de risco em geral. Infelizmente, a gente mora num país que esse é um desafio constante. Mas felizmente a gente tem pessoas do bem que constroem grandes coisas, grandes soluções. E que bom que a gente está sendo capaz de exportar isso cada vez mais. Então, acho que dentro do trabalho que vocês estão fazendo, dentro do trabalho que você está fazendo, hoje eu pude conhecer um pouquinho mais de ti, tanto do esportista, quanto
cara, família, do líder um pouco, do que te move, como te move. E fiquei bem admirado, assim, fiquei bem feliz de te conhecer. Então, obrigado por ter vindo, por ter se disposto a vir, por estar tão aberto à conversa e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Todo mundo que eu converso na Clear não era assim a imagem que eu tinha de vocês, mas tendo contato com todos os funcionários que eu tive até agora, porra, que legal, parabéns, eu acho que tá dando certo, sabe? A gente vê a qualidade da árvore pela qualidade do fruto, né? É, por aí. E todo mundo que eu tô tendo contato tem um mesmo padrão de comportamento, assim, que admirável. Então, parabéns, cara. Legal, cara, eu que agradeço, obrigado demais pelo espaço, é um prazer, foi uma delícia, de verdade, assim, Legal. a gente poderia estar com uma garrafa de cerveja aqui trocando Poderia, ideia. é que não faz parte da marca, mas poderia. Mas seria uma conversa deliciosa para ter com um amigo, então espero que a gente se encontre muitas vezes. Queria sugerir para que você inverta o lado do sofá e alguém te entreviste, porque sua história é linda. Eu ouvi parte dela ali e você tem coisas inspiradoras para contar para todo mundo na câmera. Você tem que pôr seu sócio aí, por você aqui. Vou fazer para você contar a sua história, que é linda. Parabéns pelo que vocês estão fazendo pela fraude, pelo Brasil, pela educação das pessoas que transforma, como a gente falou ali nos bastidores. E eu costumo falar, uma das coisas que você falou aí da ClearSale, da imagem, desculpa fazer esse pequeno comentário aqui no final, mas uma das coisas que eu tenho falado muito é que a gente tem que ter muito orgulho do que essa empresa construiu ao longo de 20 anos, porque o ambiente digital brasileiro, com esse nível de fraude que existe, é o que é por causa de empresas como a ClearSale, que conseguiram construir coisas que não existem iguais no mundo e que a gente tem que ter orgulho nacional, assim, de ter coisas como essa, que são capazes de exportar e de levar coisas para fora. Então eu de fato tenho muito orgulho da história que não fui eu que construí, mas que eu herdei em alguma medida, e tenho muito orgulho e noção da responsabilidade de continuar tentando perpetuar essa história com um carinho um pouco diferente, de um jeito um pouco diferente, mas com a essência, os valores, o propósito muito parecido, tentando levar essa missão não só para cá, mas para o mundo, cometendo os erros, mas tentando corrigir e indo em frente. Então, obrigado pelo espaço mais uma vez. Muito obrigado. Bom, esse aqui foi mais um Círculo de Confiança, do podcast aqui da RLA. Eu estou realmente muito feliz que você chegou até aqui. Assista os outros próximos episódios, se inscreva nos canais, fale com a gente, confira ali todos os conteúdos que a gente faz. A gente está sempre aberto aqui para bater papo. Espero que você tenha gostado e até mais. Falou!